Hoje, o Estatuto da Criança e do Adolescente completa 25 anos. A lei regulamentou os direitos sociais previstos na Constituição Federal a pessoas com menos de 18 anos e implantou medidas protetivas e socioeducativas utilizadas na ressocialização de menores. Há 2 anos este rapaz cumpre medidas socioeducativas. Hoje ele está com 18 anos, mas quando tinha 16, cometeu o ato infracional de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Desde então está neste centro de internação do Distrito Federal. Aqui foi submetido a acompanhamento psicológico e educacional, necessários para a ressocialização dos internos. E após frequentar a escola em tempo integral, ele sonha em seguir estudando e frequentar agora o ensino superior. Eu estudava de manhã no 3º ano e à tarde eu ia para a biblioteca estudar também. Mudei totalmente a minha mente, hoje eu sou outra pessoa. A ressocialização deste jovem e de milhares de menores em todo o país só se tornou possível a partir de 1990, com a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, que substituiu o antigo Código de Menores, instituído ainda na época da ditadura militar. A lei que consolida medidas protetivas e socioeducativas para que o jovem volte ao convívio social também atua na prevenção de atos infracionais. Para isso, garante a crianças e adolescentes uma série de direitos que também estão previstos na Constituição Federal. Tem que estar na escola, no contraturno, se ele tiver na idade aí acima de 14 anos, numa atividade de estágio e acompanhar sistematicamente. A partir desse acompanhamento, nós acreditamos que ele não retorne para o sistema, que hoje acho que a nossa grande dificuldade é não ter pernas para fazer esse acompanhamento de todos os adolescentes. E aí eles acabam retornando e realimentando o sistema. São direitos sociais previstos no artigo 6º da Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, a educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e infância e assistência aos desamparados. Já para os infratores, o Estatuto prevê algumas medidas socioeducativas: advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, inserção em regime de semiliberdade e internação em estabelecimento educacional. O Estatuto da Criança e Adolescente adotou a doutrina da proteção integral, ou seja, ao invés de ser repressivo, passou a ser educativo. O Estatuto, ele garante a punição e garante também os direitos de todas as classes sociais. Quer dizer, o Estatuto, ele não discrimina, porque ele quer que todos os adolescentes sejam educados, tenham escola de tempo integral. E a gente sabe que quanto mais escolaridade, menos criminalidade. Isso está provado em todas as pesquisas. E o Estatuto priva da liberdade de uma maneira rápida e sem o recurso que o adulto tem. A responsabilidade penal juvenil no Brasil começa aos 12 anos, para os adultos a partir dos 18. Nos Estados Unidos, por exemplo, a responsabilidade penal juvenil é válida a partir dos 10 anos. E jovens entre 12 e 16 anos podem ser condenados como se fossem adultos, dependendo do crime. Na Alemanha, crianças e adolescentes são responsabilizados a partir dos 14 anos e passam a ser considerados adultos entre 18 e 21 anos, dependendo do nível de escolaridade. Após os 21 anos, são julgados como adultos. O Estatuto da Criança e do Adolescente, além de auxiliar o trabalho do Poder Judiciário, também é uma ferramenta importante para a Promotoria da Infância e a Defensoria Pública. Atuando há mais de 15 anos no Núcleo da Infância e da Juventude do Distrito Federal, este defensor público garante que o ECA tornou possível a recuperação de jovens em conflito com a lei e também a diminuição da reincidência. Se as políticas efetivamente fossem cumpridas, nós não estaríamos falando numa série de situações. Por exemplo, os abandonos, nós não estaríamos falando em entrega de criança pela genitora de forma atabalhada, nós não estaríamos falando em violações dos direitos dessas crianças, nós não estaríamos falando em atos infracionais ou teríamos uma minimização. Por quê? Quando se fala em política pública, fala em direito social, e direito social importa em custo.
Para o juiz titular da Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente apresentou evoluções ao longo dos anos, bem como o sistema de atendimento aos menores. Hoje, em todos os municípios, os conselhos tutelares já se encontram implementados, fazendo parte do sistema de proteção à criança e adolescente. Os conselhos de direitos também, fazendo parte dentro das políticas públicas. Nós temos a lei de convivência familiar e comunitária, adequando mecanismos, instrumentos de garantia à criança acolhida, visando a reintegração familiar ou então encaminhamento mais rápido para uma família substituta. E se baseia na comparação dos índices de reincidência de crianças, adolescentes e adultos para defender que deve-se investir na ressocialização dos menores. Os pontos que a gente verifica que realmente falta é justamente em relação ao adolescente em conflito com a lei, é o atendimento dele quando ele acaba de cumprir medida socioeducativa, né? Ele tem que ser reinserido na sociedade. A sua qualificação, a sua capacitação para o trabalho. E o Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, divulgou hoje um relatório que mostra o que mudou nos últimos 25 anos. O Brasil tem quase 60 milhões de habitantes com menos de 18 anos. Nos últimos 25, o país conseguiu garantir acesso a 93% das crianças e adolescentes ao ensino fundamental. Mas 3 milhões de crianças em idade escolar ainda não frequentam a escola. A taxa de analfabetismo também caiu, de 12,5% em 1990 para 1,4% em 2013. Na área da saúde, a mortalidade infantil diminuiu em quase 70%. Em relação ao trabalho infantil, o número de crianças de 5 a 15 anos trabalhando passou de 5.400.000 para 1.300.000, uma queda de quase 74%. Um número que preocupa é o de homicídio de jovens até 19 anos de idade. Em 1990, 5 mil jovens foram mortos. Em 2013, o número mais que dobrou para 10.500. São 28 crianças e adolescentes assassinados por dia no Brasil.